cansei de usarem. Tu mora aqui? Tem 10 anos. Ah, já faz um tempo. Isso. Tu não tava lá no outro. Eu vou arranjar pra você, tá? Não, mas a família Tá. toda. Em que cidade? Nossa, a minha família mora em Passo Fundo, mas a cidade dos meus pais é Lajeado, debaixo d'água. Então a gente sentiu tanto, sabe? E aí eu tenho amigos que ofereceram a casa, pra lá também. Nossa, foi uma coisa doída, bem dolorida. E ainda não fechou, né? Não, tem gente em abrigo lá ainda até hoje, né? Então, até isso é tanta coisa que a gente vai ter que, pela palavra, e elaborando, sabe? Que é o estado todo, né? Dois tempos. Acabou. O gaúcho, não. Assim, muito querido, assim, muito ligado à terra. Muito ligado à terra. Oi? Acho que tem uma amplia. Acho que vão te avisar assim, quando for pra brilhar. Tem até pão. Oi? Você tem até pão. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada para a Feira do Livro, parabéns também por mais essa edição da feira. Essa conversa ela leva mais ou menos 1 hora, depois a gente tem 15 minutinhos para perguntas do público. Depois, na mesa, as duas autoras vão autografar seus livros na tenda dos autógrafos, que fica ali fora, ao lado da tenda aberta, no estande da Dois Pontos. Bom, é um prazer, de verdade, mediar essa mesa. Quando a feira me convidou para essa mediação, eu estava justamente lendo o livro da Adelaide e também já estava escutando notícias sobre o livro da Mar. Acho que se eu pudesse escolher uma mesa para mediar, seria essa. Especialmente pelas duas, é óbvio, mas também porque eu acho que o momento da poesia brasileira, escrita por mulheres, é muito especial. Acho que a gente está assistindo muitas autoras importantes aparecerem. E, enfim. Adelaide Ivanova mora desde 2011 na Alemanha. Eu acabei de descobrir, graças a uma entrevista para Yara Biderman, que ela não tem ascendência russa. Eu sempre pensei que tivesse, como todo mundo. Esse nome vem de uma paixão da mãe dela pelo Dostoiévski, que deu o nome de um dos personagens dos irmãos Karamazov para ela, para essa pernambucana. A Adelaide é ativista, fotógrafa, já trabalhou como jornalista e, desde 2014, se não me engano, vem publicando livros de poemas que fazem dela um dos principais nomes dedicados a aproximar a poesia brasileira e os grandes temas do feminismo contemporâneo. Adelaide publicou livros como Polaroid, O Martelo, Chifre, e hoje está aqui para conversar sobre Asma, que acabou de ser publicado pela editora Nós. A Mar Becker vem de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, esse estado que, historicamente, é conhecido pelo vento e, agora, infelizmente, também pelas chuvas e pelas enchentes. Filósofa de formação, a Mar começou a escrever muito cedo, ainda adolescente, e hoje é uma das nossas poetas com maior repercussão nas redes, maior público. É uma poeta que aconteceu, em grande parte, no ambiente virtual. Publicou os livros A Mulher Submersa e Sal,
e hoje está aqui para conversar sobre a plaquete que acabou de ser lançada pelo Círculo de Poema, Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas, que saiu pela editora Fósforo. Queria começar essa conversa pedindo para vocês contarem um pouco como é que foi esse processo de escrita dos livros, de elaboração, se isso partiu de um projeto mais estruturado e objetivo, ou se foi algo que foi acontecendo, enfim, como foi essa organização de temas e como que a escrita se deu. Tá ligado, tá. Ei, eu sou discípula de Maria Valéria Rezende, né? Quando começa a falar, meu amor, aí lascou-se tudo. Mas eu vou prestar atenção. Veja só, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Tá um frio danado, mas veio todo mundo. Obrigada pelo convite e obrigada, Irene, por mediar. Pois bem, Asma, ele foi sendo escrito mais ou menos paralelamente no fim da escrita do Martelo ali. Ele começou a nascer porque eu comecei a me fazer algumas perguntas mais inteligentes assim sobre migração do que acho que eu era capaz de fazer antes. E aí comecei a pesquisa dele em 2015, quando eu estava fazendo uma residência artística na Espanha, entrevistando sobreviventes da Guerra Civil Espanhola, né? Gente que sobreviveu à guerra, que viveu a guerra muito pequenininho e tinha uma lembrança muito fantástica dessa migração a pé pelos Pirineus, assim. E a guerra terminou em 1939, mas também teve a migração que continuou, né? Depois do fim da Guerra Civil, e eu entrevistei essas pessoas que eram quase centenárias. Então tinha o fantástico da lembrança delas, né, por causa da passagem do tempo, mas também o fantástico de viver a guerra enquanto criança. E essa história de migração em massa, a pé, e quanto mais eu ia conversando com eles, mais eu fui percebendo algumas similaridades assim com o histórico de migração interna do Brasil, do Nordeste para o Sudeste, e fazer alguns paralelos entre a minha própria experiência como imigrante mulher no século XXI, mas também a minha experiência de quando eu morei em São Paulo, que não foi fácil. E aí você vai juntando os pontos, assim. E aí eu comecei a conseguir fazer perguntas melhores, que eu comecei a me perguntar assim, se a minha migração, se eu estou descobrindo agora devagarzinho que a minha migração não foi voluntária, e a migração da minha mãe, né, do Agreste para o Recife, e dos meus avós, do sertão para o Agreste, e você começa a ir sacando que as coisas não são tão vou sair daqui para mudar de vida. Nunca é só isso, né? A gente tem uma ideia assim mais descomplicada do que é a migração. E aí eu fui conseguindo juntar uns lé com cré mais complexos, assim, a partir dessa vivência, entrevistando e passando 3 meses todo dia com esses centenários, assim. Talvez até essa ideia de que basta ser essa mulher de 3.000 anos venha também dessa impregnação com esses velhinhos e velhinhas da pá virada, que viveram e sobreviveram à Guerra Civil. Um monte de velho de esquerda. Top. Já está ligado. 2 minutos de resposta. Nossa. Vamos lá, a gente tem 1 hora. Eu agradeço também o convite. Muito bonito ouvir sotaques tão distintos nessa mesa, né? De repente, esse é o sotaque do interior do Rio Grande do Sul, eu digo. Esse aí não é nem da fronteira, não é nem da metrópole, é lá do interior do interior. Vem carregado de terra, agora essa vivência com a água. E, de algum modo, isso repercutiu um pouco também na minha própria visão da água na minha escrita, né? Eu venho de um livro de estreia que se chamava Mulher Submersa. E depois do sal, eu digo que, quando eu penso na submersão do primeiro livro, eu penso numa imagem de mar. E aí, o que acontece quando esse mar resseca e se esqueletiza a ponto de se tornar deserto? Esse deserto é um deserto de sal. Então, aí surgiu o segundo livro, foi Sal. Os dois se reuniram no Canção Derruída, que saiu em Portugal, pode ser pedido aqui no Brasil, mas algo faltava. E aí vem o Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas. Muitas pessoas perguntavam para mim, eu vou ter que tirar, vou ter que botar assim, que eu me sinto mais à vontade, sentada meio tipo em casa. Muitas pessoas perguntavam, Mar, mas o feminino na tua escrita, o feminino vilânico que vinha lá da Mulher Submersa, onde é que, né, o Sal é um livro que
que dialoga muito sobre o sussurro doméstico, a rebelião dentro da casa, sussurrante e insidiosa. E eu sentia falta de reunir aqueles textos que vociferavam um pouco mais, que faziam parte do feminino vilânico, que de alguma maneira está muito presente na figura dentro da casa, na figura das mulheres dentro da casa. Eu sou filha de uma mulher que foi açougueira, depois ela foi costureira, depois ela foi cabeleireira. 3 formas de lidar com o corte, com a costura, e depois ela corta cabelo, que é cortar o fio. E esse fio do texto, da tessitura, do tecido, está muito presente no Cova Profunda e a Boca das Mulheres Estranhas. Esse título é um provérbio que eu conheci lá no ateliê. A gente ia pegar lanche. Olha só, olha de onde que vem. A gente ia pegar lanche numa lancheria que era uma lancheria de evangélicos. E aí vinha, acho que era de evangélicos, e aí vinha um bilhetinho dentro do lanche, assim, tipo bilhete da sorte. E era um provérbio sempre, ou um verso bíblico. E esse foi o Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas. Isso eu tinha 16, 17 anos. Nossa, que estranho, que verso potente. Ali queria dizer outra coisa, então eu desloquei esse verso. Não é? Vão tirar. Eu desloquei esse verso para tentar uma espécie de mística enferma, uma espécie de mística craquelada dessas mulheres ali que estão imersas na religiosidade, mas que sussurram contra aquela religiosidade, que vociferam contra, que fazem denúncias nos cantos das casas e de algum modo, fazem parte da casa, mas também se rebelam contra a casa. Então, um texto meio de fronteira, nesse sentido. Acho que não demorei muito também, né? Mar, e queria te perguntar também, você vem dessa história, né, de trabalhar muito com as redes. Enfim, agora está vendo aí seu trabalho ir para o papel, e chegou já no papel com um trabalho muito consolidado e com uma interação com o público que já estava bem estabelecida. Queria saber um pouco como que é agora ver seu trabalho materializado num formato diferente. Claro que você já está no 3º livro, mas, quer dizer, para uma poeta que se formou muito num contato direto com o público nas redes, e com uma coisa que isso me chama muita atenção, que não é fixa, né? Que você pode editar, que você pode sempre transformar uma coisinha que você escreveu lá atrás, de repente você vê materializado num material permanente. Queria saber um pouco essa relação com o objeto, o livro e tal. E você pensa um pouco em outros formatos que você possa vir a explorar no futuro? Foi bem complicado o livro, foi muito difícil lidar com o formato livro, porque, desde o meu começo na escrita, o que eu tinha acesso era muito computador. O meu contato com pessoas que escreviam era através na época, nem tinha Facebook, era blog, era outro tipo de interação, mas foi lá. E, em Passo Fundo, em si, tinha a Biblioteca Municipal, a escola pública, que eu venho de escola pública, e aí a biblioteca de escola pública bem restrita também. Então, agora a minha escrita começou muito em diálogo com a minha irmã gêmea. Então, foi uma escrita que nasceu antes do papel, antes da internet, através desse contato que está no registro da fala, da troca, com a Marielle, que também escreve. Ela escreve, usa pseudônimo, ela não mostra, mas ela escreve. E então, começou nesse lugar, eu digo que é muito mais próximo do sopro, que é o registro do prosódio, da fala. E depois, então, veio... A gente tentava fazer pergaminho, escrevia no papel e queimava as pontas, assim, para dar aquela ideia de pergaminho. E aí veio a experiência do blog. E foi muito difícil eu me desgarrar do blog por causa disso que tu falou, que o papel tem essa feição de fixidez, ele
mantém o texto emplaquetado, pronto. E a minha vontade é sempre voltar. Tarso sabe, o editor ali, ele sabe que é muito difícil para mim, quando tem republicação da plaquete. Ele pergunta: Marta, tem alguma coisa para mexer no texto? Eu digo: não me faça essa pergunta, que eu vou querer mexer. Dá vontade de mexer em tudo, dá vontade de chegar lá no... Às vezes o pessoal compartilha textos meus que eu publiquei há 1 ano atrás, e aí compartilham aquela versão. Eu tenho vontade de falar, entrar em contato, apaga, não, essa palavra aqui, leia-se. Então, tem essa coisa, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de dificuldade te chama muito te convoca muito a repensar a ideia do livro e pensar que o livro também é um objeto no tempo, e também mais coisas vão acontecer depois desse livro, mais textos vão se desenrolar. O livro também é engolido, devorado pelo tempo, e se torna outra coisa, se tornam outros livros, o texto também cresce a partir disso. Hoje é um pouco mais tranquilo, assim. Eu fico tenho insônia só 3 vezes por semana. A Adelaide também tem um pouco essa história, né, de livros que são publicados em outros países e depois você inclui um poema e tal. Mas o que eu queria te perguntar, Adelaide, também um pouco sobre o formato, eu sinto que, com Asma, você já tinha uma voz, né, muito próxima de uma voz popular e da oralidade, mas, com Asma, acho que você se aproxima muito do teatro, né, tem muito forte a dramaturgia do livro, se eu puder falar dessa forma. E também faz algumas brincadeiras, sei lá, com paródias, acho que é uma coisa que eu nunca tinha visto no seu trabalho, com versões de poemas consagrados de outros autores. Queria te perguntar como que foi essa sua aproximação com esses outros formatos, né? O teatro, principalmente o teatro, acho que é o que... Mas essa coisa da poesia, da oralidade, que eu acho que fica muito forte com Asma. Deixa eu organizar aqui na mente. A ideia, assim, o texto se aproximar mais de teatro foi porque eu fui começando a perceber que era muito difícil escrever aquela história num texto corrido, assim, no texto. Teve testes com prosa também, fiz testes de outros formatos para falar dessa mesma coisa. E aí eu pensei, eu vou fazer então um texto de teatro, porque funcionaria como um monólogo. Eu boto essa mulher imaginária, essa figura, essa entidade, num palco imaginário, e aí ela pode dizer os dizeres dela. Só que eu não venho do teatro, eu não tenho experiência de teatro, e eu li muito pouco teatro. Ariano Suassuna, né, que está no nosso coração. E, obviamente, assim, né, de certa forma, o texto de Cordel é um texto bastante teatral, mas eu não tinha muita referência, muita leitura de teatro, assim. E aí ficou ruim demais. Eu falei, isso não pode ser, o texto não pode ficar assim. Ficou assim, um negócio mesmo vergonhoso. E aí eu disse, mulher, vai-te embora de fazer o que tu sabe fazer direito, que é o melhor que tu faz, para fazer jus a essa mulher, né, essa personagem que vivia dentro da minha cabeça. E aí voltei para o texto poético. Mas, de fato, assim, é um texto que tem essa sei lá, tu acabaste de falar sopro, aí eu fiquei, ai, que palavra bonita. Tem esse negócio assim meio teatral também, mas e aí a oralidade, eu acho que foi porque, veja só, quando eu publiquei o Martelo, em 2017 no Brasil, saiu para uma editora do Rio de Janeiro chamada Garupa, mas eu escrevi ele ali entre 2013 e 2014, foi o tempo da escrita. E em 2014 saiu Polaroides, que é o meu primeiro livro, que era um apanhado de coisas que eu publicava num blog chamado Vodka Barata. Saiu pela Cesárea, que era uma editora de Recife que publicava focada em livros, né, em e-book. E teve uma das poucas críticas que saiu logo na época. Não sei se tu se lembra disso, Schneider. Um rapaz do Recife falou assim: esse livro é muito ruim e prova que a vida não é material suficiente para a poesia. E me deu um ódio, porque eu pensei, se a vida não for material da poesia, o que é que é? E aí, o Polaroides, aí o Martelo... O Polaroides foi o primeiro livro, o Martelo foi o segundo livro. E aí, no Martelo, que é um livro muito bom,
Não vou aqui ficar com meias palavras, nada. É um livro bom. É excelente, é um baita livro. Né? É massa, pronto. Mas tinha um negócio que eu disse assim, agora eu vou esfregar na cara desse povo, que eu tenho as referências também. Então, tem um livro que... O Martelo, ele é um pouco mais... síndrome de impostor, assim. Tem muita referência, tem muita vontade de provar que eu leio muita poesia. E tem uma linguagem, assim, mais poética, digamos assim, né? Porque eu queria falar daquele tema e queria que as pessoas levassem a mídia escolhida, que era a poesia, a sério ali, e mostrar, tipo, eu quero falar disso e vou botar para lascar na cara de vocês, porque eu não estou aqui para levar esculhambação. E aí o 13 Nudes o 13 Nudes, que é o livro que vem depois do Martelo, eu já estava mais relaxada. E aí fiz um livro de amor, são 13 poemas de amor, do 13 Nudes, aí dei aquela, não precisava provar mais nada para ninguém. E aí o Chifre é um grande esboço de Asma. Quem lê o Chifre vai notar que a dedicatória do Chifre, o livro é dedicado a Vasti. E várias perguntas que tem no Chifre são os problemas que eu tento resolver em Asma, assim. E aí eu vou conseguir responder. E aí a oralidade vem porque eu relaxei, entendeu? Eu disse, agora eu vou escrever 100% como eu falo, eu quero que vão se lascar. E pronto. Aí a oralidade vem disso. Agora, também, outra coisa importante, eu vou encerrar a resposta, que ano passado, quando eu estava na reta final da escrita para o livro, isso foi antes da Nós, de Schneider, me convidar e da gente bater o martelo com a Nós. Eu passei o São João em Caruaru, que é onde mamãe mora. Caruaru é a 100 e poucos quilômetros de Recife. E aí, toda noite, a gente ia para o Polo do Repente e ficava lá 4 horas, todo dia, sentadinha, vendo como é o nome? Embate, não. Tem um nomezinho. Desafio, de embolada, de repente, não sei o quê. E aí isso foi ajudando a moldar os poemas que já estavam escritos antes, assim, voltar um pouquinho e remodelar os poemas que já estavam escritos, porque foi como uma residência artística mesmo, assim, foi 30 dias. E São João em Caruaru é todo dia, viu? E é de graça. Tem que ir. E aí, pronto, aí teve esse momento de imersão, assim, que eu fiquei, caralho, eu tenho mais referência ainda para mergulhar nessa oralidade, assim. E pronto, encerrei. Mar, nos seus livros, principalmente Sal e agora na Plaquete, você traz uma série de personagens bíblicos, né? Uma coisa que aparece o tempo todo, Deus, principalmente. E eu sinto que tem assim vários momentos que você fala de Deus com uma certa adoração, uma coisa, sei lá, de respeito e tal, mas, ao mesmo tempo, tem uma enorme ironia e isso caminha também junto com o erotismo, né? Quer dizer, às vezes você fala de Deus e de masturbação no mesmo verso. O poema de abertura da Plaquete, por exemplo, ele é super forte nesse sentido. Deus está lá o tempo todo, mas ele está em dívida com as mulheres estranhas e assimétricas. E aí você oferece descanso para Deus em seu pubis. Fiquei até um pouco pensando se isso é um pouco um gesto de castidade ou se é um gesto erótico. Enfim, você fala muito de um amor um pouco sacana, um pouco erótico, mas também, em seguida, você fala de algo sagrado. Na Plaquete, isso se desenrola muito, e no Sal eu peguei uma imagem que eu achei sensacional, que é: as mulheres de Passo Fundo gostavam de escutar os sinos da catedral entre um e outro orgasmo. Não era exatamente essa frase, eu anotei do meu jeito. Mas eu queria que você comentasse um pouco essa provocação da narrativa, que apresenta situações eróticas e, em seguida, algo sagrado, essa dualidade. Entre um e outro orgasmo falso. Falso. São mulheres são mulheres ali no Sal, são figuras que estão na beira de olhar para trás e se tornar estátua de sal. Então, elas são figuras um pouco austeras. Isso é muito presente na mulher sul-riograndense, na mulher do Sul, a gaúcha. Não sei se é algo próprio do doméstico onde eu vivi, mas eu encontro isso, certa austeridade, sabe, na mulher na mulher gaúcha. Tu encontra elas assim e tu conversa assim, elas te cumprimentam assim, sabe?
Ela tem uma coisa de cumprimentar, de olhar no olho, e isso aparece nessas figuras que desejam muito no Cova Profunda, elas desejam violentamente, mas elas estão um pouco petrificadas também. E que uma imagem assim encontra reverberação na figura, na mulher de Ló, que olha para trás. Agora, essa ambiguidade que tu aponta aí... É Irene, né? Irene. Essa ambiguidade que tu aponta aí, que traz o texto bíblico, mas não se decide muito bem se converte ou se questiona, é a ambiguidade vivida mesmo, é a ambiguidade vivida lá no seio familiar, a ambiguidade daquelas que vêm e que, como eu e a minha irmã, foram levadas à missa e tem que fazer Eucaristia, tem que fazer Crisma, eu fui criada num ambiente católico e que, mesmo quando não frequentava a missa, eu aprendi que tinha que rezar toda noite, por exemplo. E tinha que rezar toda noite. E, se não rezasse toda noite, eu tinha que pedir para a mãe que rezasse por mim. E sob pena de alguma coisa acontecer se não rezasse, entende? Então, havia a santinha passava na casa. Eu não sei se hoje continua, Adelaide, se passa ainda, mas passa ainda, passa. E aí tinha essa coisa da comunidade, aí tinha que ficar uma semana abençoando a casa e tal. Interromper rapidinho. Quem tinha que levar era as crianças, porque a vovó não ia entregar a santinha. Ela vai lá levar você no meio da brincadeira. Não. Mas as crianças sempre vai isso. Batendo na porta. É verdade. Era nós que levávamos. Mas vinha um negocinho de dinheiro junto, né? De colocar ali e tal. Então, na verdade, essa ambiguidade ela reflete um pouco a ambiguidade vivida. Eu lembro muito bem assim de frequentar a missa muito nova, isso em Lagoa Vermelha, Campos de Cima da Serra, assim, era na frente de casa a igreja. A gente passava a praça e ia, e eu queria muito provar por que as mulheres voltam tudo com a boca fechada. Depois que ela... Sabe aquela coisa de criança olhando na missa, né? Eu olhava assim, aí eu perguntava para a tia Nelly, que levou nós. Eu olhava e perguntava por que elas não falam. Grudou a boca, sabe? Grudou. O que tem? O que tem? Por que não? E aquela música, porque eles cantam, né? Tem uma coisa de cantar. Tem o coro lá cantando e tal. E eu queria muito provar aquele negócio lá. E aí diz que não podia ser aquela. Tinha que ser outra, que não estava abençoada. Que não estava, porque a criança não podia... Não se... até fazer. E aí que veio o poema... que retrata um pouco. É um poeminha muito curto, eu não tenho ele de cabeça. Seria ótimo. Que lua nova és tu, poesia, cindida pela sombra, ainda virgem do beijo de Deus. Que pão para nenhuma fé e nenhuma fome, que lua pátrida és tu, que entra pela boca das meninas mais pequenas, como em consagrada hóstia. A poesia aqui é uma espécie de lua expatriada, fora das leis do mundo, da igreja, fora das leis dos homens. É uma espécie de musa a boca miúda, que entra pela boca das pequenas, das figuras pequenas, que começam na casa, uma espécie de audácia, rebelião, com aquela audácia que só as pequenas bocas podem, as bocas que circulam pelo bairro e levam a santinha, sabe? E vão tecendo alguma coisa na ordem do rumor, no registro de rumor por aquela comunidade, naquele bairro, dentro daquela casa. Então, é um pouco aí que eu cito a ambiguidade. Quando tu me pergunta, eu sinto, mas é um pouco a minha relação às figuras estranhas que tu mencionou lá do primeiro poema. Essas figuras estranhas que podem perdoar a Deus vieram na minha mente como uma espécie de figura de ironia, porque as mulheres são aquelas criaturas
quem se espera que tenham a máxima beleza. Elas são cobradas quanto a serem mais belas. Então, a figura da mulher esquisita, a figura da mulher estranha. E eu me olhava, aí tem um pouco da vivência pessoal, me marcava em foto, isso aí acontece de madrugada, quando te marco em foto no Facebook, tu viu. Eu abria assim, o Facebook, tinha alguém tinha me marcado numa foto. E eu parava assim, imagina, o que tu vai fazer, Adelaide, às 1h pouco da manhã, tu vai achar defeito nas fotos que te marcaram. Né? Aí eu olhava lá, pá, tinham me marcado. Nossa, que estranha. Nossa, que estranha. E uma das perguntas que eu me fiz foi, mas como eu sou longa, meus ossos são muito longos, meu braço é muito comprido, minha cara é longa, meus dentes são longos, nariz grande, o que é isso? Aí, Google pesquisar. Ossos longos, defeito. Ossos longos, erro. Ossos longos, problema. E o Bilbo, meus cachorros, né? O Bilbo bolseiro, o Odisseu ardiloso, a Jurema Ratum, é turca ela, e o Pelúcio ali junto, todos juntos, que eu escrevo junto com os bichos, assim, eu digo, eu gosto de escrever na beira da animalidade, assim, do miado e do latido. E aí eu vi que tem uma espécie de síndrome e tal, eu não tenho mas mais ou menos eu tenho, porque eu vi que eu conseguia fazer. Eles diziam assim para te tirar a prova fazendo algumas coisas de articulações hipermóveis. E eu tirei e descobri, nossa, eu sou uma mulher assimétrica pra caralho, eu sou uma mulher estranha. Então, eu vou escrever um salmo devocional feito pela boca das mulheres estranhas, pela boca contra quem o Senhor... E aí começou numa nota de diário. E o pior é que eu tive depois um tratamento... Olha só a ironia. Eu tive um tratamento de canal, que era um suposto canal que eu ia ter. Toca eu lá no dentista, o dentista abriu o dente. Eu vou ter que fazer um canal hoje. E aí, o Alexandre, Lourdes, eu estava lá... o dentista é o Alexandre. Eu falei assim... Ela conhece. Aí eu falei assim... O dentista falou assim... Olha, que sorte... Porque o teu dente, eu não sei, tu tem um dente longo, porque não atingiu a cara e não atingiu o nervo. E eu pensei assim, e eu pensando, pode botar broca, pode tentar, essa mulher é infinita, tu vai entrar dentro, nunca vai sair dessa mulher, né? Aquela coisa, a mulher Ilha de Sirte, e vai para o diário. E depois do diário pode se tornar literatura. Por isso que a vida por isso que o vivido é a matéria-prima, sabe? Então, assim que surgiu. Sensacional. Você fala, tem uma imagem muito, muito linda da plaquete, que é quando você descobre que você tem hiperarticulação, e aí você fala, meu corpo deveria ser de uma bailarina, mas não é. Então, é um corpo que foi feito para dançar, mas não dança. E que é um corpo que deveria ter um pouco essa coreografia. Muito bonita. É uma imagem que esse corpo de articulações hipermóveis estava lá no Google. Articulações hipermóveis, bailarinas, e eu nunca dancei. Eu fazia dança de música gaúcha, de pequena, né? E tal, CTG, aquela coisa, mas não que eu tivesse. E eu até quis meio explorar isso. E eu pensei, nossa, deve ter uma espécie de trapezista de Wim Wenders, assim, que está mediúnica ali trabalhando em mim. De repente, ela aparece, de vez em quando, se eu tentar contato, sabe? Ela opera, sabe? Então, foi uma coisa que vamos fantasiar um pouco por aí também. Dá mais possibilidade. Ela baixa em você. Às vezes baixa. Sai dançando. Claro. O corpo já está pronto. Adelaide, bom... Adelaide tem um livro que Martelo, que é um livraço que parte de um episódio autobiográfico de olhar para a justiça criminal diante de um caso de violência sexual. E uma das questões que você evidencia nesse processo é a culpabilização da vítima como tática de defesa do acusado, que, salvo engano, foi absolvido. Simples assim. Agora, com asma, você
você traz de novo uma cena de um julgamento, né? Boa parte do livro traz o julgamento de uma mulher que não sabe por que está sendo julgada, que não sabe por que está ali. Em vários momentos ela se pergunta, você vai acompanhando o julgamento, mas o tempo todo é uma incógnita. Quem é essa mulher? Por que ela está ali? O que aconteceu? E ela também com essa dúvida, né? Eu queria te pedir para comentar um pouco a forma como as mulheres vêm enfrentando a justiça nos seus poemas e como seus poemas têm tratado o sistema judicial como o sistema judicial tem oprimido a figura feminina nos seus poemas também, mas não só. E, se possível, se você puder comentar isso à luz dos acontecimentos recentes, ou seja, desse retrocesso que a gente vem acompanhando, esse possível retrocesso que a gente vem acompanhando em relação ao projeto de lei anti-aborto. Tem um negócio que me interessa muitíssimo, que é a criminalização, ou penalização, ou estigmatização das estratégias de sobrevivência da classe trabalhadora. Assim. Então, dependendo de que fase dos tempos a gente olhar para os códigos penais, você vai ver que muitas das coisas que estão dentro desses códigos penais são coisas que os de baixo inventavam para conseguir navegar um contexto de exploração ou de opressão. E isso me interessa muitíssimo, porque faz com que, de fato, a história do direito seja completamente absurda, né? Porque, quando você vai olhar o que entra como sendo algo que seja penalizado, no fim das contas, você está punindo práticas muito criativas de desvio da ordem, de uma ordem estabelecida por aqueles que mandam, né? Que são os donos de terra, os donos de Deus. Me interessa muito, muito mesmo. Assim, tenho uma obsessão, porque, obviamente, né, Madonna é uma das minhas maiores inspirações. Tu falando, eu estava pensando em Madonna o tempo inteiro, assim, de o que teria acontecido se Madonna tivesse crescido na América Latina, tivesse que entregar a santinha na vizinha. Se ela já é boa hoje, imagina se Maninha tivesse crescido no Brasil, levando a santinha. E os donos de Deus também estabelecem, né, essas práticas que são criminalizadas ou estigmatizadas através de coisas que a gente inventa para tentar sobreviver, né? E aí no martelo existe a primeira parte do martelo, né? A narradora do martelo, ela não está no banco dos réus, mas é ela que está sendo julgada ali, né? Apesar de ser o criminoso ser outra pessoa, é ela que está sendo julgada por aquela instância jurídica. E aí, em Asma, eu queria girar o negócio e colocar ela no banco dos réus mesmo, para tentar escandalizar, na primeira parte, como todas essas tentativas de sobreviver ao capital e que são constantemente reinventadas para serem criminalizadas. Então, por exemplo, eu moro na Alemanha, né, há alguns anos, e lá, nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, 7.000 pessoas estão presas, estão na cadeia, porque elas foram pegas 3 vezes sem o bilhete de metrô. Então, você vai para a cadeia por causa disso, sem o bilhete. Isso é um crime, você entrar, pular a catraca. Não tem catraca, mas assim tem os controladores. Se você for pego 3 vezes, você vai para a cadeia. Aí você vai olhar quem é essa população carcerária, obviamente que é só imigrante. Mas isso não deixa de ser... Pular a catraca é uma estratégia de sobrevivência quando você precisa chegar em algum lugar e, antes de você pular essa catraca, tem todas as outras coisas que impediram que você não tenha o dinheiro para pagar a passagem. E vários outros exemplos. Assim. Tem um negócio que me inspirou muito a escrita do primeiro capítulo, que são as ordenações filipinas, que é um código de lei muito antigo, que vigeu no Brasil, né, era Portugal e Brasil, subordinado a esse código penal, que é do fim dos 1500 e funcionou até os 1800 e tanto, assim, até o fim acho que no Brasil até 1926, se eu não me engano. E era um negócio assim: homem não pode vender comida na rua, porque vender comida é coisa de mulher, e se você for pego, você vai preso. Está entendendo? E aí era importante deixar em aberto o porquê que a personagem principal está sentada no banco dos réus, porque pode ser qualquer uma dessas coisas, em qualquer um desses tempos, né? Podia ser que ela está respondendo o processo porque pulou a catraca, pode ser que ela esteja respondendo o processo porque cometeu adultério, que adultério ainda é criminalizado em vários países até hoje, mas foi muito também, né,
criminalizado nos países ocidentais, até recentemente. E aí, outra camada de complexidade que me interessa muito é o fato de que você não precisa necessariamente sentar num banco dos réus para ser completamente expulsa da vida social da sua comunidade, né? Que assim, a morte social também é uma forma de você penalizar uma pessoa que tenta driblar o patriarcado ou driblar outros tipos de contexto, o racismo e tal. E aí, por isso que era importante deixar em aberto. Obviamente, né, minha gente, que é Kafka, essa ideia não é original, estou ligada, peguei do processo, li, não sei o quê, é dele, tá bom? Obrigada. Mas, para mim, era importante trazer esse contexto de ser também... Inclusive, isso aqui pode ser um cancelamento de Twitter, assim, que a galera está fazendo as perguntas para ela e ela está tentando fazer jus ao que seria um comportamento ideal para esses pitaqueiros de internet, que é real também, né? O cancelamento. O que aconteceu com Mariana Ferrer, ela não foi somente julgada no fórum, né? Ela foi julgada nas redes sociais e foi uma morte social que aconteceu com ela. Tanto é que o advogado do estuprador de Mariana Ferrer está presente aqui, né? E faz uma pergunta bem trash para ela, que ele fez na vida real também. E aí, pronto, eu tenho muito interesse nisso, porque eu acho que o direito é um negócio muito maravilhoso, né? O direito, você trabalhar como, sei lá, um defensor público ou em outros contextos também, né? Quando você oferece, por exemplo, orientação jurídica para um refugiado, você está servindo, né? Você está oferecendo às pessoas o acesso ao direito delas, né? Ao letramento delas. E eu tenho muito interesse na forma como isso também pode ser usado para impedir que a gente consiga se movimentar, não somente entre fronteiras nacionais, né? Mas na nossa vida, assim, se movimentar em todos os sentidos. Nem sei se eu respondi a tua pergunta. Foi? Tá bom. Adelaide, mas... Bom, com o Asma, você cria uma genealogia de mulheres insubordinadas. Fiquei pensando assim, o que é essa Vashti? Não é muito fácil de definir. Mas é uma personagem que não é uma pessoa, né? É uma voz feminina, que atravessa o livro todo, que toma forma em uma mulher sem sobrenome, asmática, que não tem destino, mas está sempre correndo da lei dos homens, que muitas vezes é uma mulher nordestina, mas também é amante do rei da Pérsia, é um pouco Eva, é uma vaca, é um boi, é uma piranha, umas cabras, uma mula e muitos outros animais insubordinados. Queria te pedir para contar um pouco, apresentar um pouco Vashti, se é possível. Eu confesso que eu fui lendo e teve um momento que eu voltei para o começo do livro e falei, peraí, deixa eu ver quem é essa figura aqui, porque é uma confusão, né? Ela vai juntando 1000 referências femininas. Peraí, tu repete o comecinho da tua pergunta. Tu falasse um negócio que eu disse, eita, que negócio bom. Genealogia das mulheres insubordinadas. Isso, exatamente, minha gente. Veja só, aconteceram 2 coisas. Uma foi, em 2018, Bel Puan, que é uma poeta recifense, maravilhosa, foi convidada pela igualmente maravilhosa Josélia Aguiar para participar da Flip. E eu tinha participado em 2017, também a convite de Josélia. E, no dia seguinte, uma pessoa me escreveu falando assim, o que é que tem na água de Recife? Que vocês são tudo assim, da pá virada. Aí eu fiquei com aquilo, com a pulga atrás da orelha, assim. Gostei, né? Da pá virada, é sempre bom. E fiquei com aquele negócio. E nós tivemos 2 eleições presidenciais nesse meio tempo, né? Assim, em 2022, não foi? Foi a última que reelegeu Lula, foi 23, 22. E a de antes que elegeu Bolsonaro. E aí, a forma como se fala, né, do sujeito nordestino durante as eleições, ela é muito caricata. Porque, ou a gente, na visão, né, dos de lá, daquela galera, a gente lascou o Brasil, porque esses nordestinos do Bolsa Preguiça fuderam o Brasil, elegeram Lula de novo, ou então o nordestino salvou o Brasil. É muito paradoxal, né, essa divisão. E, na primeira eleição, eu ficava me perguntando assim, por que será que a gente acerta, né? Vota certo. Tem que ter um motivo que não é a água. E aí eu me lembrei desse colega que falou em 2018 que tem alguma coisa na água nordestina que vocês saem tudo assim. E eu fiquei tentando mesmo
encontrar o X da questão. E fui estudar muita história. E a história do Nordeste, que a gente não aprende na escola. Vocês menos ainda, mas nem a gente. Né? Quer dizer, eu digo vocês assim, meu Deus do céu, é tudo aqui. Ou é nordestino, ou é filho de nordestino, ou neto, que eu sei. E aí fui pesquisar e descobri, Irene, tantas rebeliões que não entram no livro de história, rebeliões gigantescas que aconteceram contra a colonização, contra o latifúndio, rebeliões contra o sistema de... Eu adoro o quebra-quilos. Olha, se vocês forem estudar o quebra-quilos, a rebelião do quebra-quilos é um negócio tão maravilhoso. Um negócio chamado Motim das Mulheres, que as mulheres de Mossoró tomaram a redação do jornal para dizer: parem de mandar os nossos filhos para a guerra, porque eles sequestravam, né, os filhos, os homens das mulheres para ir para a guerra, ou para ser militares e tal. Isso sem contar no cangaço, que é um negócio muito maravilhoso. E aí eu fui catando, e quanto mais para trás eu ia, mais eu ia vendo que não é a água, que não é por acaso. Né? Tem uma genealogia de luta muito antiga. Como o Nordeste foi colonizado primeiro, né, temporariamente falando, foi a primeira região que foi colonizada, e onde se estabeleceu a luta de classes, porque tinha a classe dos exploradores do pau-brasil e depois do algodão e cana-de-açúcar. E aí essa tensão cria o substrato perfeito para você criar também consciência de classe, quando você está se lascando. E é muito mais antigo do que outras cidades do sul-sudeste, por exemplo, né? Porque os portugueses tivemos o azar de estar mais perto de Portugal. E aí, e esse contexto de descobrir essa história que eu não conhecia, que me foi negada de fato, porque é difícil encontrar também esses dados, se encontra, dá um clash mesmo com outro dado, que é como a migração portuguesa é muito mais antiga no Nordeste e o genocídio, que não é completo, vale dizer, né, o genocídio indígena e o genocídio, né, sequestravam os africanos para trabalhar até matar, é muito difícil a gente descobrir de onde a gente vem. Então, assim, por exemplo, meus amigos de São Paulo, que têm uma ascendência europeia recente, conseguem saber quem é a avó, quem é a bisavó, conseguem traçar mais fácil. A gente não sabe. Quando chega no bisavó, tchau. Oi? Às vezes não encontra nem a história dos avós. Exatamente. E aí eu fui catando e descobrindo que a Igreja Católica tem muita coisa, conseguiu salvar. Tem um monte de coisa na internet. Você encontra um monte de registros na internet. Mas aí tem uma hora que você para, não consegue mais encontrar história nenhuma. E eu ficava, meu Deus do céu, com esse vazio, tentando descobrir, né, de onde a gente vem, quem a gente qual é o nosso pertencimento. E eu pensei assim, quer saber? Na ausência de uma genealogia sanguínea, né, não posso dizer... A única coisa que eu sei é que a gente é descendente de paraibano. Pronto, para ali na região do Boqueirão, ali dos Careris Velhos, que é, aliás, um sertão belíssimo, umas árvores desse tamanho. Aí eu falei, pronto, na ausência de uma genealogia de sangue, eu vou aqui imaginar uma genealogia revolucionária para essa mulher. Vou pensar essa figura vasta, vou pensar que ela não consegue descobrir quem são os seus antepassados, mas ela escolhe se conectar nessa genealogia de luta que vai do momento número 1 que os portugueses pisaram aqui. Porque tem outra coisa que é muito horrível também, é dizer que, quando a galera chegou, a gente ficou, bem-vindos, portugueses, que não é verdade. Né? Não, também tem isso, assim, né, já descobrimos que o brasileiro não é cordial e tal, mas acho que a gente ainda não abraçou com alegria e com orgulho o fato de que o processo colonizatório não foi nem cordial somente, não foi cordial de jeito nenhum, mas não foi só de massacre, de violência, foi de muita resistência, e não era uma resistência assim, ninguém segura a mão de ninguém, era porradaria. Era, né, dedo no cu e correria, e a gente não de verdade, assim, eu acho que a gente ainda não se apoderou ainda dessa consciência, assim. Mas vai rolar. Estamos aqui para fazer essa propaganda. Eu nem respondi a tua pergunta. Mas pronto, olha, uma genealogia de esquerda, de luta. A Adelaide estava falando dessa questão da genealogia e das buscas. Eu convivo tenho uma história muito, muito parecida também, né? Inclusive de falta de referências e falta mesmo. E a gente se pergunta muito, de onde que vem, o que aconteceu desde vó, não sabe muito de vó, não sabe de onde. E é muito, muito bonito, assim, muito
curioso para mim, e acho que isso revela tanto da escrita feita por mulheres, o fato de que a gente se vê impelida e convocada a desenrolar esse fio e se valer da invenção, se for preciso. E aqui a ficção tem aquele lugar em que se incrusta algo de muito veraz, de muito verdadeiro, de muito honesto. E de alguma maneira, eu sinto que a minha escrita também vai muito por aí. Tentar, se não é possível, via dados, informações, se não me está tão disponível, então eu vou desdobrar isso como invenção e tentar essa perscruta íntima, colocar o ouvido na água de dentro para ver o que reverbera aí e buscar alguma coisa, sabe? E eu sinto que a escrita feita por mulheres vem muito... Por isso que vem com força, porque carrega esse tanto de silêncio latente também que pulsa. E essa voz não vem de uma boca, sabe? Não vem... Essa mulher asmática não é uma que sofre para respirar. São muitas que tentam buscar o fôlego através dela. Então, é um pouco assim que eu sinto também. Muito bom de ouvir. Bom para caralho. Mária, eu ia justamente te perguntar isso, porque acho que a Adelaide ela tem um pouco ela queria essa genealogia que não é, aparentemente, não é tão pessoal, né, nesse livro. Você está falando uma coisa mais da história das mulheres, sei lá, desse percurso. E você também traz muitas figuras femininas nos seus textos, né? Tem essas pessoas do Sul, principalmente. E acho que você olha muito para uma ancestralidade, acho que aí de uma coisa mais pessoal mesmo, né? Você fala da sua avó, você fala da sua mãe, você fala sobre ancestralidade, mas também sobre a esterilidade, né? Sobre a continuar ou não essa linhagem. Enfim, queria te perguntar um pouco, queria te pedir para falar um pouco sobre isso também, um pouco como essa ideia de ancestralidade passa pelos seus textos. Acho que parece que tudo foi planejado, essa mediação, né? Porque, nossa senhora! Porra! Eu queria que aproveitar, já que estamos dando, né, falar um pouco, só um adendo na parte quando eu falei das redes. Tem muita coisa rolando nas redes, tem muita coisa que está acontecendo. O pessoal escreve. E tem um pessoal do @hipotéticas.produções, que tem feito esquetes para teatro. Então, assim, eu esqueci de falar isso, por isso eu pensei depois, nossa, não posso esquecer de falar que há muito da poesia de mulheres, de gente, enfim, e há muito, em termos de arte, que tu encontra disponível ali, hoje, via plataformas. Assim. É questão da gente procurar. Mas... Sobre essa parte da genealogia, da ancestralidade, por exemplo, o que me chegou da minha avó foram dados muito esparsos, assim, nem muito rosto, se tinha notícia, nem muita letra. Então, chegaram como que rumores dessa figura. E a minha mãe falava, ela um pouco falava alto, batia a porta. Aí, cada vez que eu bato porta, às vezes eu penso assim, é a Manuela, é alguma coisa. E aí que foram se desdobrando muitos textos. E um dos textos que foi muito falado, e esse grupo de teatro quer fazer alguma coisa sobre esse texto, o Mulheres São Todas Iguais, ele tenta um pouco buscar uma espécie de genealogia e convocar uma insurgência íntima. E é curioso que é um texto que me coloca, às vezes, em maus lençóis. Embora lençóis seja sempre algo algo bom, mas eu sinto assim muitas vezes que quando eu publico esse texto, eu sou chamada a explicar esse texto algumas vezes.
Eu vou falar um texto porque eu tenho ele. A gente trabalhou tanto, eu trabalhei tanto com o Domênico, que é músico, esse texto que eu tenho ele de cabeça, embora seja longo, mas acho que vale aqui. As mulheres são todas iguais, todas sem exceção. As de ontem iguais às de hoje iguais às de amanhã. Que não se engane o meu amor, porque em breve a ex dele voltará através de mim, para dizer pela minha boca o que não pôde dizer pela sua. Eu farei o mesmo pela boca da próxima, e assim sucessivamente. É uma maldição. Entramos na vida de um homem como se fôssemos cada uma só. Com o passar do tempo, nos tornamos todas iguais. Juramos sempre o mesmo amor no começo, rogamos sempre as mesmas pragas antes de bater a porta. No final, sempre a mesma garganta, a mesma língua de gárgula. As mulheres são todas iguais, por isso, quando eu caminho pelo bairro, me reconheço nos olhos que me olham. Sou a moça parada à janela translúcida, sou a que atravessa o dia pensando em rosas, rosas do povo de Hiroshima, rosas de Gertrude Stein, de ninguém. Eu li esses dias que os ciclos de sangue de mulheres que moram juntas se tornam sincrônicos. Vou até mais longe, digo que passamos a nos encontrar em sonho e que, nesse tempo, trocamos de nome umas com as outras, falando em voz baixa para que não se rompa o fio de prata. As mulheres são todas iguais, basta olhar com atenção. Veja, por exemplo, pouco depois de se separar de Ted, Sílvia tirou a vida usando gás de cozinha. Asha, a nova esposa, repetiu o ato. A mesma cena, o mesmo gás, o mesmo homem. As mulheres são todas iguais. Pelas mãos de Salomé, também eu servia a cabeça de João Batista numa bandeja. Pelas mãos de Lucrécia Borgia, também eu misturei cantarela no vinho e terminei o dia envenenando o marido. Esta noite o meu amor se deitará com sua nova mulher. Nela estaremos todas repetíveis, labirínticas, espelhos, espectros umas das outras. De madrugada, ele será seduzido com beijos e cheiros, e quando descobrir que é a mesma de sempre, o mesmo antigo demônio fêmeo, nessa hora será tarde, já terá fecundado, já terá continuado a nossa linhagem má numa filha. Esse texto foi uma homenagem às bateções de porta de Manuela pela casa. E a essa personagem, a esse eco de mulheres que escrevem, que bom que escrevem, como é importante que esse eco venha e ganhe mais bocas e se torne mais escrita feita por mãos que também, mãos escandalosas, mãos que também costuraram e que cortaram carne quando necessário para alimentar outras bocas, que fizeram de tudo e que também escrevem. Então, eu sempre convido a leitora que lê poesia, comece a escrever. Comece a escrever. Ah, eu leio poesia. Tentou escrever? Comece a escrever. Algo sempre ecoa. Uau! Sim, me ocorreu uma outra imagem que você fala em algum momento, que é de um rio que passa da mãe para a filha e que a filha... Não vou saber direito, não sei declamar assim, mas que a filha fala, peraí, parou por aqui. Tipo, não, o rio é diferente, eu sou diferente de você também. Mas, enfim, na plaquete você traz uma imagem muito forte, que é a mãe que pare de manhã a sua avó pare de manhã, mas à tarde está na beira do tanque lavando a roupa suja. Adelaide traz milhares de outras figuras femininas ferozes,
que não guardam resposta, que não deixam barato. Vocês duas criam um pouco uma genealogia que remete à ancestralidade de cada uma, mas também à imagem da mulher ao longo da história. E o que eu quero perguntar é o seguinte: em que medida vocês acham que essas personagens rompem com essa genealogia de alguma forma? De que forma a mulher oprimida segue? Ou vem aí uma mulher provocadora? A gente tem ainda. Cadê também queria saber. Olha aí. Vai abrir para as perguntas, 15. né? Considerações finais, então, agora. Pronto. E a Adelaide não leu, né? Pronto, eu vou Quer ler pular então. e ler ao invés? Não, eu quero responder. Venha. Vou responder. Olha, essas mulheres... Assim, toda essa história aqui, que é um negócio também que Mar falou mais cedo, né? Que é você falar a verdade através da invenção. E a invenção acaba também se tornando verdade, porque é um registro de uma coisa, de algum mistério que existe dentro da gente de verdade. Pois bem, tudo que está aqui em Asma é muito doido, porque... Ai, meu Deus, não tem nenhuma mulher... Pronto, quando eu comecei a contar do projeto de Asma para o meu namorado, que é alemão e virginiano, ele falou, mulher, isso não vai sair. Isso não tem como você contar essa história. Eu digo, deixa comigo, que eu tenho a senha, como diria João Gomes. Aliás, minha gente, olha, se vocês baterem foto hoje, taguei esse homem, pelo amor de Deus, porque meu objetivo é ficar amiga dele. Aí aproveita, taguei ele também. Mas eu vou responder a pergunta, que é o seguinte. Várias histórias aqui... parece que é muito doido, porque essa figura que tem 3.000 anos e vai andando pela face da Terra, mas todas essas histórias aqui aconteceram ou comigo, ou com alguém da minha família, ou com uma figura histórica, ou com bichos explorados no capitalismo, que é outro tema. Olha, terceiro livro, viu? Já, vamos... que é o bicho explorado no capital. Pois, eu me esqueci o que eu ia falar, que eu falei de João Gomes e me desconcentrei. Que eu sou fã. Mas tem um... Como é que faz para romper, não é? Com essa opressão que tu falasse. Eu acho que tem duas vias. Tem a via dessas opressões domésticas pequenininhas, desses dribles, que também acabam sendo, muitas vezes, criminalizados, penalizados, né? Tanto é que a PL nova não deixa de ser também uma expressão desse tipo de coisa. E tem, que era um dos sonhos que eu tinha, pauta máxima, né? Que aqui comunista não trabalha com pauta mínima, trabalha com pauta máxima. Que um dos sonhos do meu livro era oferecer uma cura para o nosso pessimismo histórico através da organização coletiva, de colocar a organização coletiva como sendo uma das formas de cura para a nossa dor existencial, assim, né? Por isso que no capítulo que ela se torna uma curandeira, que é o capítulo 5, ela não está passando receitas, né? Ela não é uma rezadeira que passa receitas, ela se torna uma rezadeira que conta a história de insurreições que conseguiram suas vitórias no seu tempo através dessa cura coletiva que é a rebelião coletiva. Pois, enfim, aí acho que tem essas duas formas, né? Que são as formas cotidianas, silenciosas, não sei o quê, ou a forma escandalosa, que é essa reunião dos muitos, né, das multidões. Eu poderia falar muito tempo sobre isso, mas, como estamos encerrando, que Jamie já deu o toque... Diga aí. Pronto, minha gente. Vão aí fazendo as perguntas, aí eu vou ler um poema rapidinho e eu passo para tu. Para Mar. Perfeito. Certo? Que a Adelaide merece ter uma leitura, porque a Adelaide é bem quem conhece essa mulher. Eu acho... porque o último é muito grande. Porque teve um negócio que tu falasse da mãe, do fio da mãe, quando tu interrompe o mar que te liga com a mãe. Marilene Filinto faz isso muito maravilhosamente no Tejuco Papo, uma autora de Recife, que eu acho que ela mora aqui em São Paulo. Eu fiquei muito impregnada de Marilene Filinto também. Mas, para não demorar muito procurando, então, eu vou ler o primeiro poema do capítulo 3, que é Vashti se apresentando. No capítulo 3, ela vira bicho. No capítulo 1, ela está no banco dos réus. Assim, sei lá, está sendo julgada por alguma coisa. No capítulo 2, ela vai presa. Também pode ser uma prisão, pode ser um curral, pode ser o lockdown de pandemia. Aí ela é tão desumanizada nessa experiência que no capítulo 3 ela vira um bicho. Aí no capítulo 3, o primeiro poema, ela se apresenta. Aí se chama Prólogo em 80 BPMs. Aí vocês imaginam na cabeça de vocês um pandeiro em 80 BPM, enquanto eu vou ler.
Toda gente já conhece a história de uma vaca que pariu na Pérsia Antiga como exemplo divinal uma bezerra turina pela metade menina, outra metade animal. A história dessa vaca, em papiros e cordéis, muitas vezes foi contada, mas a história dessa filha nunca antes foi narrada. Só se sabe de meu nome, sendo vasta a minha graça. Asmática e degradada, carente de sobrenome, eu já nasci caminhando, só não sei até aonde, misteriosa bruaca, talvez gente, talvez vaca, corria da lei dos homens. Eu passei por tanta terra que escrever a minha história se tornou minha tarefa. Minha andança diligente carece de mais registros, e é por isso, humildemente, que eu escrevo tudo isso. Se a leitora se agradou, vire logo essa folha, porque a história é longa, mas precisa ser contada, pois tem bem uns 3.000 anos que Vashti saiu andando, uma injustiça danada. Chegaram perguntas? Vamos lendo enquanto isso. Qualquer coisa eu tenho mais, hein? Ai, deixa eu pensar. Como é que era mesmo? Era sobre o que continua, o que rompe e o que segue, né? A gente tem esses personagens que são oprimidas, né? Enfim, mas que também não deixam barato. Queria entender um pouco assim o quanto a gente esses personagens rompem com essa genealogia da mulher oprimida. É muito curioso porque quem nasceu no meu caso, né? Eu venho de família materna, de família de mãe, de tias que não escreviam. Nunca tiveram acesso à ferramenta da escrita, mas nunca usaram a ferramenta da escrita em si. Estavam fazendo outras coisas. Minha mãe de 4 filhos, né? E faziam outras coisas e elas nem sabem o quanto transmitiram em termos de resistência íntima e na fala, nos gestos, nos exemplos. Elas nem sabem aquilo que calou dentro da gente, que vai ressurgir tempos depois. Há coisas da minha escrita. Agora a mãe já entende. Isso é ficção. Aqui Ali me chama. Aqui Ali viajou. Isso aqui nem era assim. Porque uma vez ela cobrava um pouco. Mas isso aqui não era assim. Isso aqui não era assim. Tipo, se a tua memória não tá fresca, eu vou. Não, mãe, aqui dá uma viajada. Agora ela viaja junto e eu sinto que ela encampou um pouco também o registro da ficção. Vamos brincar, vamos caçoar um pouco, vamos tirar um sarro, sabe? Tirar um sarro. Mas é muito curioso porque na escrita aparecem gestos, falas e traços do caráter dela que aparecem ali como momentos de resistência, que vão aparecer na minha escrita, que aparecem naquilo que a Marielle falou. Então, eu nunca pude, talvez, não sei, uma cidade pequena de não ter um histórico de lutas como da região de onde tu vem, até pelo contrário, o Sul é muito conservador e as cidades do interior do Sul são bem conservadoras também. Então, assim, eu fui para uma feira do livro lá e não é fácil. A gente chega. Eu falei alguma coisa fake news, assim. Eu falei só em fake news no palquinho lá e tal. E uma gritou assim: essa aí é lolista, essa aí não sei o quê. E assim, tu fica assim meio encolhida. Tinha estátua do Bolsonaro lá na praça. Então, assim, a gente se sente como que esmagada. E mesmo dos ambientes familiares, da grande família, a minha família de pequeno, graças a Deus, tem um irmão que foi ser corintiano, que está aqui, ó, e aí ainda cobram ele, mas como é que foi ser do Corinthians? Se nasceu aqui no Rio Grande do Sul, tem que ser de Inter, de Grêmio, não sei o quê. Então, assim, já de começo, eu sentia que estava numa família um pouco, né, que craquelava alguma coisa, que se cobrava que o sul-rio-grandense fosse, que a mulher do sul-rio-grandense fosse, que a mulher gaúcha, que o homem gaúcho. Então, o possível sempre foi caminhar como que nas bordas, nas margens da coisa e trabalhar uma espécie de
de insurgência, sim. E, claro, eu sempre tive a outra junto, que é a Marielle, que escrevia também. Então, isso mudou. E acho que compôs. Hoje, eu sinto que muita coisa ocorre de forma discreta, sabe? De repente, eu recebo assim um direct. No Submersa aconteceu muito isso. Recebo um direct de uma moça falando: minha mãe foi assassinada de tal e tal. Pai, eu li o teu poema, agora eu gravei, eu estou mostrando para minha irmã que não sei o quê. Então, muitas coisas que dizem dessa rede aparecem assim. Elas não falam abertamente, nem podem, muitas vezes, falar abertamente. Então, elas usam do segredo da fofoca, usam da fofoca, sabe? Fofoca é informação, como diria em Fofoca é Bridgerton. informação, sabe? Elas deixa eu te contar. E o chimarrão se tornou o chimarrão, que é o símbolo tão forte, tão tradicional da cultura gaúcha. Para as mulheres, tem esse signo. É o momento de, quando elas trocam a roda do mate entre elas e passam de mão em mão, essas mãos também vão trocando denúncias, trocando informações. Tu não viu com quem que o fulano está traindo, não sei, entendeu? E aí essas coisas de bairro, essas coisas de tu não viu com quem que... E todo esse mundo do provinciano vai se desdobrando ali com esse recorte, com esse lugar. Acho que no interior foi um pouco assim. Eu fui conhecer outras formas de apresentar o texto no mundo em São Paulo, porque em Passo Fundo eu não conhecia. Eu conhecia a internet, que provavelmente, se eu não tivesse tido acesso, eu não teria tido esse alcance. Por isso eu sou meio rata de internet mesmo, que era o lugar que eu tinha para conseguir que o texto fosse. Lá eu não tinha esse espaço, né? E aqui em São Paulo, sim, que de repente... Mas cheguei aqui e briguei com a cidade um monte. Mas cadê as ruas para andar nessa cidade? Mas esse mundaréu de carro, como é que eu faço? E esses prédios envidraçados, o que isso é? Mas não... Então, assim, tudo... E eu falava para o Domênico, eu quero uma cidade com cara de cidade. Onde é que eu caminho nessa cidade? Eu quero... Aí, tem bairros onde tu caminha, mas eu sinto falta... Eu digo, chego em Passo Fundo, eu faço a cidade a pé. Tal coisa, vou em tal, assim. E eu sinto falta disso aqui. Tem a sua desvantagem também, né? Mas tudo a gente se adapta e vai seguindo, né? Tem que ser, não tem... Tu que tu mora na Alemanha, tu disse ainda, né? Berlim. Então, lá é outra... Tá cheio de nazi, tá muito ruim. Tô doida para voltar. É o emprego. Né? Volta, Adelaide. Bom, tem perguntinhas do público. Me disseram que a gente está tranquilo de horário, mas eu estou sem relógio, então qualquer coisa você... É até quando? É até 5? É 15. Tá bom. Bom, duas perguntas um pouco parecidas. Para Adelaide, aqui vai uma pergunta de um camarada de luta. Eita. Eu já sonhei em tempos passados em escrever, mas cheguei à conclusão que o meu tempo mais valia na luta concreta. Você já passou por essa dúvida? Se sim, como conseguiu resolver? E tem uma outra pergunta que está muito próxima, e aí para as duas vou juntar aqui, que queria saber como vocês fazem para ter um descanso na mente, quando vocês querem parar de escrever sobre um tema. É outra pergunta. Deixa, primeira. Ei, qual é a luta? É no partido ou é no movimento social? Partidária, né? É partidário. Essa é uma falsa dicotomia, amigo, porque a gente tem que escrever, sobretudo quem tem experiência de organização, que a gente vem tão impregnado de uma outra vivência coletiva que muita gente não tem, que se perdeu, né, no tempo. Assim, o neoliberalismo foi muito massa em fazer a gente imaginar que a gente é sujeito individual, né, que a gente não tem nada a ver com o vizinho, que a gente não tem nada a ver com o problema. Pronto, a roda do chimarrão eu achei um negócio maravilhoso. Já fiquei pensando nas rodas de elevação de consciência das feministas dos anos 70, que se juntavam só para contar a história da própria vida. E dizer, meu marido faz isso comigo. A outra, mentira, faz também comigo. Aí elas foram entendendo que aquilo que o marido fazia era o E só disso, de sentar e fofocar juntas. Pois, muito bem,
quando um camarada organizado escreve, eu acho que ele está fazendo a mesma coisa do que quando ele vai numa assembleia, do que quando ele convoca uma reunião extraordinária, do que quando ele bate num porta-a-porta para falar sobre uma eleição. É a mesma atividade, é a atividade revolucionária. Só que é uma atividade revolucionária que ela pode trazer um alívio existencial para o poeta ativista, para o poeta militante, que é uma coisa sem a qual a gente não tem sustentabilidade, assim, né? Eu acho muito engraçado quando eu vejo assim gente de uma esquerda mais empoeirada falando que o negócio vai pegar em armas. Eu fico, meu irmão, pelo amor de Deus, você não está em Cuba nos anos 50, né? Não é 1959 mais não. E existe uma masculinidade tóxica, né, nesse sentido, assim, de achar que você só consegue mudar as coisas de um jeito. E eu acho que é muito importante que a gente escreva e que todo mundo aqui, tem uns 30 livros para escrever. Se você começar a olhar se você historicizar, politizar a sua própria experiência no planeta Terra, você vai ter livro para escrever. Se você olhar para a história da sua mãe, você vai ter livro para escrever. E tem que escrever, porque se vocês não escreverem, alguém vai escrever por vocês, contando do jeito dessas pessoas. E, geralmente, né, quem tem acesso a cristalizar a história da humanidade é quem tem já algum acesso ao capital. Então, tem que escrever mesmo. E aí, camarada, dê esse oi aí depois. Vamos fazer essa oficina de poesia para camaradas. Quero saber como vocês fazem para ter um descanso para a mente. Por exemplo, quando é hora de parar de escrever sobre um tema, qual é a dica? O que é realmente importante fazer para tranquilizar a mente? Acho que é quando você deixa o livro descansar, né? Pergunta. Sabe que eu tive uma experiência agora, há alguns dias. Quem fez essa pergunta entende do riscado, porque é difícil descansar do texto, é difícil descansar do livro. Mas eu tive uma experiência ao chegar em casa, uns 3 meses atrás, e tinha um cachorro. Eu sou muito vinculada à causa animal, a bicho. É gato, é cachorro que vai lá em casa e eu adoto, e eu cuido e tal. E esse aí era um cachorro que veio magro, e tinha um tumor no testículo, depois foi descoberto um tumor no baço. E aí, bem velhinho. E eu chamava e ele não virava, assim. Aí a gente descobriu que ele era surdo. Muito velho já, surdo, um pouco debilitado, ele parecia sempre enevoado, assim. E aí eu dizia que o passeio que eu dava com ele era 1,5 quadra para baixo, 1,5 quadra para cima. E esse momento com o Haroldo se tornou Haroldo o nome. Ele tinha aquela cara assim, longe, aquela cara de Haroldo. E se tornou, e a gente conviveu, porque ele morreu logo depois, assim, a gente tentou a cirurgia nele, e o pós foi muito difícil, enfim, mas já se sabia, né, e que as chances eram poucas. Mas essa brecha com o Haroldo eram 20 minutos, às vezes, no dia. Era sair com ele, eu não podia usar da palavra, porque não adiantava. Eu tinha que compor uma outra escola de gestos, assim, uma outra coreografia possível para alguma comunicação com aquele bicho. E, de repente, ele, dentro dessa nuvem, alguma coisa brilhava. Aí eu conseguia, nossa, esse momento foi uma meditação, sabe? O estado zen de silêncio entre bicho e gente, da palavra que não chega, não adianta, não vou conseguir usar do recurso da escrita, vou ter que abandonar a escrita, aprender a me despojar do texto, da palavra. E eu ia, às vezes, as minhas caminhadas sempre foram muito compondo mentalmente. E com o Haroldo falava, não, palavra aqui não entra, sinto muito. E ele ficava, era quase um aluno. Hoje, assim, a minha impressão assim, nossa, eu olho, será que existiu mesmo? Sabe? Quando tu fica aquela impressão meio foi um risco assim de luz, assim, será que existiu ou foi invenção, assim, teve aquele aspecto de sonho, mas ficou a marca desse momento de mudez, de cultivo da mudez. Porque eu acho, para mim, para quem escreve, né, quando tu escreve, tu sempre tá. Eu estou lavando louça e estou, que verso, como que eu termino? Então é muito difícil. Foi preciso algo me puxar na beira da vida e da morte, me puxar, falar, sim, precisa,
sim, aqui a palavra não entra. A outra coisa, coloque a tua pele mais a flor, porque é o que é necessário aqui. Me disseram, fizeram a plaquinha, aumentaram o tempo, é isso? Vamos que vamos? Eu vou responder rapidinho. Eu trato assim, contando mesmo como se fosse trabalho assalariado, assim, conto as horas. E aí eu não escrevo fim de semana, de jeito nenhum, está proibido em nome de Jesus. Porque se deixar, a gente trabalha o tempo inteiro, e não pode trabalhar o tempo inteiro, porque senão a gente também desliga essa capacidade de prestar atenção no que a Haroldo está falando e tal. Mas aí eu levo muito a sério assim, essa contagem de horas mesmo de trabalho, porque senão a gente se autoexplora, né? Já basta eu ter um trabalho assalariado, porque, obviamente, que eu não pago meu aluguel com poesia, infelizmente. Não, no tempo de Mayakovsky, a União Soviética foi errada em muitas coisas, né? Mas tinha vários comitês para sustentar a vida material de quem escrevia, de dar trabalho, dar remuneração. Pois bem, não temos isso mais. Aí eu tenho um trabalho UO, que paga as contas. E aí, aí eu tenho que administrar o resto do tempo entre o trabalho de cuidado, o trabalho de escrever, o trabalho militante. E aí você tem que ter uma disciplina para poder ser insubordinado, assim, para poder relaxar e tal. É tarefa. Última perguntinha do público. Qual a repercussão dessa genealogia criada que vocês criaram para falar a verdade junto à família de vocês? Quer dizer, acho que é um pouco essas mulheres radicais da poesia, estou interpretando, né? Da poesia da Adelaide, por exemplo, como é que sua família recebeu? Primeiro foi um pouco difícil. Fala lá, o Marcelo. Foi difícil. Hein, Marcelo? Mas o que a menor da casa está fazendo esse barulho aí? Deus o livre. Não. É tipo, o que tem na água dessa aí? Mas hoje assim, é muito engraçado, porque no começo foi muito duro, muito difícil. A Marielle, a minha irmã, perguntava que a gente, de algum modo, principalmente porque eu tive uma avó que foi morta pelo avô. Essa que é a história que se conta. Ou ela se matou, ou ela foi morta. Então, a gente não sabe muito bem e fica essa dúvida pairando no ar. E essa é uma história que é particular, mas que é coletiva. Esse que é o lugar da escrita, é um lugar que coloca uma história que se pensava que era própria, mas na roda do chimarrão e na fofoca se descobre, nossa, o meu professor de filosofia falou, mas tal, a minha tia lá tal também foi uma suicidada ou uma suicida, não se sabe. Não se sabe a história dessas mulheres. E são muitas. E quem fala agora são as netas, são as parentes, as filhas que vêm e que comentam e que falam do livro. Então, foi muito difícil lidar com esse ponto da escrita, que era um tabu, primeiramente, mas que hoje eu sinto, por exemplo, que houve uma prática, ninguém fala também, mas houve um processo de reintegração da Manuela dentro da família. Eu acho que é muito possível. Eu não sei se eu posso dizer assim, nossa, por causa de, no sentido de assim, levei assim. Eu acho que é a força dessa mulher morta. Essas mortas têm muita força, sabe? O silêncio tem uma força violentíssima. A gente nunca teve foto dela na nossa casa, né? E agora, faz o quê? Acho que uns 2 anos, a gente tem um quadro dela. Então, acho que isso foi totalmente silencioso, sem ninguém falar, entre nossas tias também. Só que foi trazido para a gente uma maneira de meio que aceitar, porque sempre foi um tabu que todo mundo falava, mas nada abertamente. Primeiro um círculo das tias, aí depois a gente, os primos também ia conversando, só que sempre escondido. E um primo tinha uma história.
outro primo tinha outra. Nossa, mas o meu pai não falou que ela se matou, falou que tal. Não, mas a minha mãe falou outra coisa. Então, a gente não tinha muito acesso, ficava como que uma, sabe, rádio mal sintonizada, que ficam os ruídos. A gente não tinha nem o rosto, eu só sabia assim, a mãe falava, a Manuela parece com a tua irmã, não parece com a tia. Eu sou mais figura dos Becker, narigudo, do pai. E aí eu sabia assim, mas essa mulher é forte, porque quiseram acabar com foto dela e está ali, ó, na frente da Marielle. Estou olhando todo dia para essa mulher, sabe? Falava, essa é malaca, essa aí. Sabe? Porque as coisas se infiltram. Então, hoje, eu sinto que, através da escrita, as mulheres que ficaram à margem da lei, elas começam a ser postas novamente à frente. Talvez primeiro na palavra, mas hoje nas imagens. E isso começa a ser história. Assim. E eu sinto que coisas não se repetem no corpo e não se atuam fisicamente, não precisam corpos e vidas serem destruídas novamente, porque essa história está sendo já elaborada em palavra. Claro que a palavra tem o seu limite, mas há muito também que pode a palavra. Por isso eu sinto assim, que mulheres deveriam escrever, deveriam integrar aquilo que dentro delas ficou à margem para a história de si e para a história de outras figuras, de outras mulheres também. Eu digo, a minha mãe não pode fazer essa denúncia porque está muito perto, é mãe e pai dela, como é que ela vai fazer isso? É um conflito muito grande. Então, as filhas podem, as netas podem. E é um pouco dever ético da gente tomar essa palavra, sabe, e falar. É um pouco assim que eu sinto. Uau. Adelaide, quer completar com algo? Adelaide também tem um trabalhão sobre 5, Adelaide também tem um baita trabalho sobre feminicídio. Mas eu faço muita moderação das assembleias lá do movimento. E eu nunca tinha pensado em usar a ideia da plaquinha. Porque eu sou uma moderadora muito boa. Tá bom, acabou. Próximo. Aí a minha reunião assim, tá marcado, termina pontualmente, 2 horas. Mas, assim, para responder sem passar do tempo, o título do livro, Asma, né, esse agora, ele vem como uma alegoria de várias questões, assim, e uma delas é essa questão desses tabus familiares que vão ficando em silêncio e que vão se perpetrando, né? Assim, vão se estabelecendo ali como se fosse a verdade marcada mesmo. Porque a asma é uma doença meio misteriosa, uma síndrome respiratória meio que ninguém sabe exatamente o que causa, mas tem algumas linhas de pesquisa, né, que você pode analisar. Uma delas tem a ver com... como é o nome? Racismo... Obrigada, ambiental, porque é de área de canavial, por exemplo. Né? Quando você pega as áreas de produção de cana, tem um índice muito elevado de asma, tanto nos trabalhadores do corte de cana, como na região onde as pessoas moram ali. Teve uma vez que uma das viagens de pesquisa que eu estava fazendo, que eu estava olhando lá o latifúndio de cana em Alagoas, toda farmácia que você ia, eles eram pirâmides assim de nebulizador que se vendia, leve 1, pague 2. Eu nunca tinha visto pirâmide de nebulizador assim. Então, um negócio a cara dura, muito aberto ali. Só que outra possibilidade da causa da asma é quando a mãe tem uma experiência traumática que pode acontecer antes da gestação, e essa liberação de um hormônio do estresse chamado cortisol, ele fica no corpo dessa mulher e passa para o neném. E essa pode ser uma das causas da pessoa desenvolver asma no futuro. E aí, quando eu cheguei nessa parte da pesquisa, que era descobrir que a asma é uma doença do trauma, mas não do trauma do bebê, mas do trauma de uma mãe, aí eu digo, meu irmão, como é que a gente vai olhar a humanidade agora, sabendo disso, né? Sabendo que existe essa possibilidade de que uma dor... E aí tem outro porém. A gente, neta, você teve no corpo de Manuela, você sabe disso, né? Ela é tua avó materna, né? Pois pronto, você teve dentro de Manuela, porque a mulher, minha mãe, já nasceu com todos os óvulos dela, né? Quando mamãe nasceu de Dona Adelaide, que era o nome de vovó, mamãe já nasceu com todos os óvulos. Um desses era eu. Então, eu já tive no corpo da minha avó, o que significa que eu também posso ter sido exposta aos traumas históricos de vovó, do que ela passou. E aí, sabendo da história dela, uma história de fome, uma história de violência. E aí tem outra coisa que eu adoraria escutar de você.
a gente ali daquela região dos Cariris Velhos é tudo parente. Mas é assim, os tio velho com as sobrinhas novas, com prima de primeira geração. Às vezes era um casamento, vai, casa com esse daí, porque aí tu vai parar de passar fome. E aí disso se cria uma nova camada de tabus, que não é somente o tabu do trauma, né? É o tabu assim, de por que fulano nasceu desse jeitinho, nasceu cego, nasceu todo troncho, não sei o quê. E essas coisas também não se falam. Assim. Tem muita... Dentro do livro, eu tenho pena. A vovó morreu com 100 anos, 2 anos atrás. Eu tenho pena que ela não pode ler. E, por outro lado, eu estou meio aliviada assim, que ela não está mais aqui, que dá para tratar de muitas coisas, assim, desses traumas coletivos e desses silêncios coletivos que também são violentos. Eu não quero saber de mamãe o que ela acha disso, porque acho que é dela com ela, na terapia. E com as amigas dela, porque é muito doloroso, né? É muito doloroso essas histórias. Mas eu espero que outras pessoas possam conversar com suas mães sobre isso, quando leem o trabalho de Má, quando leem de muitas outras. Tem um livro que eu acho que todo mundo devia ler, que é o de Stephanie Borges também, que fala sobre cabelo. O Vingar, da Daniele Magalhães. É verdade. O Vingar dela, que eu acho que é de 2021, ele foi publicado, ou 22, se eu não me engano. Mas traz também... Vingar é ao mesmo tempo, né, fazer nascer e vingar alguma coisa que aconteceu a essas mulheres. Né? E ela faz esse estudo das avós também, que tem sido recuperado na escrita brasileira de mulheres agora. Né? Que tem que se historicizar. Tem que encerrar, né? Pronto. E o da Stephanie alguém deveria dar um nome para isso? Exatamente. Mas, algo assim. E pronto, assim, eu não estou respondendo a pergunta que a pessoa fez, né? Porque eu não sei muito como foi a repercussão na minha família direta. Eu acho que eu não quero saber. Mas eu espero que elas conversem entre si, entendeu? Que mamãe converse com as amigas, que os tios... E eu acho que isso é massa também, de escrever e publicar esses livros, esse sonho de que o tema que está tratado nesse livro vai ser conversado entre outras mulheres. Aí é fácil. Fica para o chimarrão delas. Fica para o chimarrão delas. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada demais.